Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Viagem com a Cris. No caso, eu sou a Cris, para você que ainda não me conhece. Antes de começar o tema de hoje, eu quero mandar um beijo para Gustavo Weasley, que me escreve muito no Facebook pedindo um beijinho. Aqui está o seu beijinho. E um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre mitos e eu pedi para vocês escreverem as suas perguntas e suas curiosidades, e umas pessoas escreveram algumas coisas e hoje chegou a hora de responder a pergunta de vocês. Então vamos lá. Érica Neves pergunta: é verdade que os alemães são super frios e arrogantes? Essa pergunta é um pouquinho difícil de responder. Eu não acho que os alemães sejam super frios e arrogantes. Essa é a minha perspectiva, tá? Quando eu ouvia falar que os alemães são frios, eu imaginava uma coisa completamente diferente do que eu achei, na verdade. Eu acho que os alemães são frios, sim, mas é um frio diferente. Não é assim que se você parar com alguém e falar com alguém na rua, que essa pessoa vai ser fria com você, não vai tocar, não vai responder, vai ser grossa, vai sair andando. Não é isso. Se você precisar de ajuda na rua, a maioria das vezes que eu precisei, todas as vezes que eu precisei de ajuda na rua, as pessoas me ajudaram, as pessoas foram muito solícitas. E os alemães têm um coração muito bom e são muito generosos. Só que, para você ultrapassar a barreira e chegar a ver essa parte, demora um pouco. Então, por isso eu acho essa pergunta difícil. Os alemães são frios e arrogantes? Depende do referencial, depende do ponto de vista, porque eu conheço muitos alemães, eu tenho muitos amigos alemães, eles não são frios e arrogantes de jeito nenhum, mas até você passar a barreira da amizade, assim, tipo, demora um pouco. E talvez quando as pessoas falam que os alemães são frios, eu acho que elas querem dizer isso, e a gente que tá no Brasil e que não tem experiência, a gente imagina uma outra coisa. Essa é a minha resposta, essa é a minha experiência até hoje. É um frio, mas é um frio diferente. É um frio, tipo... As crianças, elas não são ensinadas a abraçar, a dar beijinho, entendeu? Tipo, eu chego na casa de alguém que tem filho, eu não sei até onde eu posso ir com as crianças. E, por exemplo, semana passada eu fui na casa de uma família africana, as crianças vieram direto pro colo. Então, acho que essa parte do frio, da frieza, já vem desde pequena, um pouco essa distância, o seu lugar no espaço que os alemães têm um pouco diferente da gente, que a gente adora tocar, a gente abraça todo mundo, e é essa diferente, mas não acho que sejam frios e arrogantes nesse sentido. Acho que são frios em outro sentido. Um pouco complicado, né? Explicar isso. Igor Roderbaum, ele pergunta: eles sabem que existem colônias alemãs no Brasil, como por exemplo em Petrópolis e no sul do Brasil, né? Eu não sei se os alemães em geral sabem se existem colônias no Brasil. Os alemães ao meu redor, a maioria sabe, tem uma ideia que existem alemães tipo, que foram pro Brasil. Não necessariamente em Petrópolis, tá, Igor? Mas pro sul do Brasil. Eu morei em Nova Friburgo, que foi uma cidade colonizada pelos suíços, por exemplo. Não sei se os suíços sabem que existe uma Nova Friburgo, mas os alemães que eu conheço, eles têm uma noção sim. Ramunes 1 pergunta: você sentiu algum preconceito por ser brasileira? Tem muito neonazista? Eu nunca senti preconceito por ser brasileira, graças ao bom Deus, nunca. Por ser brasileira, nunca. Isso não. Tem muito neonazista? Tem. Tem muito no sentido de que tem mais do que eu pensava que deveria ter. No leste da Alemanha tem mais, pelo que eu ouvi falar. Mas aqui em Colônia, uma vez por ano, os nazistas, eles fazem a passeata deles, é legalizado, eles têm um caminho. E sempre tem, então, a demonstração, tipo, contra os nazistas. Eu já fui uma vez. E os nazistas fazem o caminho deles. Mas o caminho deles é um caminho feito mesmo que as pessoas não podem passar perto. Então, quando eu consegui ver, a única vez eles estavam cruzando a ponte com as bandeiras deles. E eu tava do outro lado do rio, junto com outro pessoal, que virou de costas
e ficou mandando o dedo do meio pra eles. Mas tem sim, porque é uma democracia, então as pessoas têm direitos de opiniões. E então é por isso que ainda existe partido, né? Então sempre tem demonstrações, eles fazem, mas a população, a grande parte da população mesmo faz uma demonstração contra a demonstração, então sempre tem que ter muita polícia, porque senão sai briga, porrada e tudo mais. Andréia LC pergunta: os alemães tomam banho? Então, essa pergunta é meio tricky também. Tricky. Eu só sei que Tereza toma banho todos os dias. Eu não sei se os outros alemães tomam banho, não. Mas eu ouvi na rádio, inclusive, uns anos atrás, uma pesquisa que foi feita dizendo que os alemães que moram na cidade grande, eles tomam banho todos os dias. Um banho, né? Que alguém me perguntou: é verdade que os alemães tomam um banho por dia? Eu fiquei assim, gente, eu tomo um banho por dia. A minha pergunta é se eles tomam 0 banho por dia. Mas a entrevista que eu vi na rádio foi falando dessa pesquisa que foi feita, que os alemães que moram na cidade grande, eles tomam banho todos os dias. E os alemães que vêm de cidades pequenas, eles não tomam. Eu acho que a coisa que mais pega aqui, eu conheço 1 ou 2 alemães assim que fedem, mas eu acho que o problema é a roupa, na verdade. Porque não se lava o casaco sempre, né? E por incrível que pareça, a gente sua muito também no inverno. Porque frio mesmo é só na rua. Então você entra dentro de uma loja, você entra dentro do banco, você entra dentro do supermercado. Tá quente. Muitas vezes você não consegue ficar tirando a roupa toda hora, né? Então esse tira e põe, você acaba suando alguma roupa. E eu acho que é a roupa que fede mais do que os alemães em si. Na minha humilde opinião, tá, galera? Fernando Cabral pergunta: eu gostaria de saber se é verdade mesmo que os alemães não colocam ketchup na pizza. É verdade mesmo. Eles não colocam ketchup na pizza. Alan Noronha pergunta: é muito frio aí mesmo? Alan, é frio, mas tudo depende do referencial. Teve uma coisa que eu aprendi na aula de física, foi tudo depende do referencial. Se você tá vindo da Finlândia, provavelmente na Alemanha não é tão frio assim. Pra gente que é do Brasil, é frio. Você que é do sul do Brasil, você tá acostumado com frio, mais frio do que quem é do Rio, quem é do Nordeste, quem é do Norte, quem é do Centro-Oeste. Você que é do sul. Então, talvez não seja um problema tão grande assim o frio, porque aqui em Colônia, por exemplo, não é uma das cidades que faz mais frio. Esse inverno não fez frio, digamos assim, que a temperatura não desceu para negativo. A maioria dos dias estava entre 3 e 5 graus. Assim, não estava tão frio, estava frio, né? Não nevou, por exemplo, né? Em Hamburgo fez -10, então depende também de onde você tá. O problema, mais do que o frio, o problema é a escuridão, para mim. Porque no inverno, 4h30 da tarde começa a escurecer e amanhece a partir das 8 da manhã. Então, acho que quando as pessoas falam assim, depressão de inverno, frio, não sei o que lá, eu acho que tá mais ligada à escuridão e, claro, tá frio. Mas a gente sobrevive ao frio. Acho que não é nem o frio que é o problema maior. O problema é a escuridão. Que no começo eu não percebi assim muito. Mas hoje eu sei que a escuridão é uma coisa que atrapalha muito. Porque é muito tempo escuro. E é escuro sim. Os dias no inverno ficam cinza. Não é que fica escuro o dia inteiro, mas fica cinza. Dia cinza pra mim é dia escuro. E aí que já escurece 5h30 da tarde, 4h30 da tarde já tá um breu, como se fosse 10 horas da noite. Então isso mexe muito com o psicológico, isso mexe muito com a autoestima da pessoa, sei lá, com o mental, assim. No meu mental eu fico completamente desequilibrada. Eu fico completamente depressiva mesmo.
Tem dia que eu quero pegar o primeiro avião e ir embora. Mas acho que não é o frio que faz isso, é a escuridão. E para esse vídeo não ficar assim tão longo, eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou essa pergunta se os alemães são frios e arrogantes. Ficou um pouco vaga, né? Mas acho que vocês... Não sei se vocês entenderam um pouco assim meu ponto de vista. Os alemães não são tão frios e arrogantes dessa forma que vocês pensam. Eles são frios em outras formas, mas são pessoas muito generosas. Eu queria falar isso mais uma vez. Eles têm um coração muito bom. Insiste em quebrar a barreira. Porque depois de quebrar a barreira, vai valer a pena. Demora um pouco, mas insiste, tá bom? É isso. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e seja bem-vindo ao canal. Se você gostou, dá um joinha. Um beijo e até o próximo vídeo.